Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver no mundo de Deus, como sempre digo, eu quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo vivo, o único Deus Todo-Poderoso, vivo, o Criador de tudo. Ele criou tudo. Está na Bíblia. E eu sempre digo também, você crê na Bíblia? Ou você crê nos livros que existem por aí? E sempre me menciono, não sou ignorante. Há livros muito bons, há escritores muito bons, sem dúvida alguma. Porém, no que diz respeito às coisas espirituais, é só Bíblia. E o assunto de hoje, que Deus tem colocado no meu coração, e eu venho relutando, gravo, não gravo, é um assunto polêmico. Mas eu quero passar para você informações para que você pense. Vai pensando, como eu penso. São 77 anos pensando. 50 anos de ministério, pensando, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, indo profundo dentro daquilo que muitos de vocês, religiosos, não sabem, não conhecem. Vocês, cientistas, não sabem, não conhecem. Vocês, pesquisadores, astrólogos, seja lá o que for, não conhecem, porque vocês se limitam àquilo de escola. Um professor ensinando o outro, um professor ensinando o outro. E eu vou, como disse sempre, eu vou ser taxativo. Bíblia Sagrada no que diz respeito ao espiritual. Vamos ler então, que eu não vou gastar muito tempo comentando sobre este assunto. Ao dar o nome, você já vai se estremecer. Não quero gastar tempo. Extraterrestre. Extraterrestre. OVNIs. Hã? E vai por aí afora. ETs. Em todo mundo alguém tentou provar isso. Até no Brasil, lá em Minas. O ET mineiro. Jesus. Por que você prefere crer nos homens do que não crer na Bíblia? Na Bíblia Sagrada. Ela não tem erro, meu amigo. Não existe erro nenhum. Tentaram provar. Não existe erro na palavra de Deus. É Deus falando. Você quer crer em quê? No quê? Ainda que existisse, porque não existe. Ainda que existisse, estaria na Bíblia. Mas não está. Extraterrestre. Eu vou dar uma referência bíblica, você me acompanhe, ou marque no papelzinho e leia depois, e pense, analise. Veja. Gênesis, capítulo 1, de versículo 1 a 31. Só que nós não vamos ler todos esses versículos. Vamos ler alguns somente. No princípio, olha, acompanhe a palavra de Deus. Já vai analisando. No princípio. Princípio é o começo de tudo. Certo?
No princípio, criou Deus, o Todo-Poderoso. Também? Não foi o Zé, o Mané, o isso, aquele outro, o astro, ou seja lá quem for. O cientista, o astrólogo, sei lá. Poderia dar um monte de nomes aqui de homens inteligentes, sim, sem dúvida. Inteligente. Já disse, não sou ignorante, porém sou taxativo. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Então, no princípio, criou Deus. Deus criou. O que ele criou? Os céus e a terra. Ele criou. Não apareceu do nada. Lembra que eu disse numa mensagem, não sei se você viu isso, pelo menos eu vou repetir bem rapidinho. Alguém quis provar para mim de onde veio a terra, como ela foi formada. Como foi formado os seres humanos. Até hoje ainda, hein? Tem gente aí tentando formar o ser humano. Eu concordei com tudo com essa pessoa. Muito inteligente. Aí eu falei, tudo bem? Dê o nome que você quiser dar. Porém, eu quero dizer para você o seguinte. O nada não cria nada. O nada não pode criar alguma coisa. Ele é nada. Como o nada vai criar? É simples. Qualquer criança vai saber disso. O nada pode criar alguma coisa? 0 mais 0 é quanto? 0. Exemplo simples. É para você entender. Então a terra, ela era sem forma e vazia. Versículo 2, que nós estamos lendo aqui, Gênesis, é o princípio. Então o versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia. Entenda, meu amigo. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não tinha nada, não existia nada. Se existisse alguma coisa, seres extraterrestres, estaria na Bíblia. Deus ia falar, olha, tem gente para cá, para lá, para cá, umas pessoas diferentes, verdinho, orelhudo, com um olho só, com 2 olhos, grande, baixinho, gordo, redondo, quadrado, com chifre, sem chifre, com orelha grande, sem orelha, bonitos, poderosos. Deus ia deixar essa informação para nós, sem dúvida, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Então Ele nos ama. Ele nos fez. Quando temos relações sexuais com a nossa esposa ou com uma mulher qualquer, né, é gerada uma criança. Quem fez? Nós fizemos, o homem e a mulher. E ali gera uma criança com um formato, às vezes parece um pouco com o pai, um pouco com a mãe, ou com ninguém, com a vovó, com o vovô. E Deus fez. Está vendo esses exemplos simples? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. No tudo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não é que Deus se parece com isso aqui, ou Ele me fez, Ele é assim. Não estou falando dessa imagem, ele é do conteúdo, do tudo, do corpo humano. Cada um com a sua feição. Mas Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Criou, pois. Eu estou lendo agora aqui, perdão, no Gênesis 1 que eu dei, eu li o versículo 1 e 2 e pulei para o 26 e 27. Vai lá comigo. Versículo 26 e 27. Só esses 2 versículos, ou melhor, esses 4 versículos que eu vou ler, de Gênesis. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. 27. Criou, pois, Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Ele não disse criei ET, criei extraterrestres, criei OVNIs, criei disco voador. Não. Olha o que paira no mundo. Eu vou ler aqui. O que paira no mundo que você vê por aí. Pessoas que dizem, eu vi a figura disso, vi a figura daquilo, vi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tenho um cunhado que há muitos e muitos anos atrás, em uma casa que ele morava, ele viu o famoso Saci Pererê. E do nada ele desaparece. O que é que ele viu? Olha, vou reler. No mundo espiritual e sobrenatural, só creio na Bíblia Santa, a palavra de Deus. Fora dela não há verdade. Fora dela não há verdade sobre o mundo espiritual, o sobrenatural. Fora da Bíblia não há verdade. O tema da mensagem extraterrestre, ou deuses, ou os quais entendo que através da Bíblia, são demônios. Demônios. Satanás foi expulso do céu. Ele queria pôr o trono dele acima do trono de Deus. Alguns até hoje querem fazer isso. E ali foi a queda dele. Está lá em Isaías 14, de 12 a 15. Isaías, vai lá, eu espero. Isaías 12. Perdão. Isaías 14, versículo 12. Vamos ler, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostravas as nações, o Senhor criou. O Senhor criou Lúcifer, Satanás, o nome que queira dar. Ele criou como uma estrela a alva da manhã. Ele era o segundo com Deus. Subiu sobre a sua cabeça, como sobe no mundo a cabeça de pessoas que querem ser famosas, que querem provar sobre essas coisas de sobrenaturais. Essa terrestre, essa disso, essa aquele outro. Eles querem ser o dono da verdade. E Satanás queria fazer isto. Ele disse, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Olha a prepotência. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Isso é Satanás falando. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele disse, serei semelhante ao Altíssimo. Há muitos aí que querem ser como Deus. E dizem eles que são Deus. E o que é pior, há seguidores que o adoram como Deus. Contudo, Deus disse, será levado ao Seol, ao inferno, ao Hades, ao mais profundo do abismo. Ao mais profundo do abismo. O Senhor expulsou Lúcifer para o mais profundo do abismo, para o inferno. Anjos caídos. Vai lá agora comigo, Apocalipse 12. Apocalipse 12, 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu. Perdão. Eis que um grande dragão, Satanás, vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Levava, possuído com ele, a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Quem que ele levou? Anjos. Anjos que se uniram com ele.
ao ser expulso do céu com a sua cauda, como um dragão feroz, arrastou aqueles que estavam com ele para a terra. E é chamado o Deus desse século, que paira sobre o ar. Satanás paira para lá e para cá. Você já viu uma pessoa endemoniada? Eu já vi muitas. Né? Já foi em terreiro de Umbanda? Eu já fui. Já foi na mata? Aquelas pessoas invocando aqueles espíritos? Eu já fui. Demônios que pairam, que voam, que andam para lá e para cá, aparecendo para as pessoas. Esses são os chamados extraterrestres que você diz que é de outro lugar. Deus desse século, segundo Coríntios 4, 3, 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perde que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os seus entendimentos. Não creem. Não creem. Não querem acreditar na palavra do Senhor, no evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quatro pessoas veem coisas sobrenaturais. Para mim, segundo a Bíblia, são demônios. Se alguém mostrar para mim, isso é eu escrevendo, está bem? Se alguém mostrar para mim, na Bíblia, extraterrestres, ou outras criaturas criadas pelos homens, outras criaturas criadas pelos homens, como alguma coisa verde, grande, baixo, ou um olho só, como eu já disse, né? E por aí, por diante, dentro da imaginação humana, mostrar-me na Santa Bíblia, eu vou crer. Eu vou crer. Hã? Se você ler a Bíblia, você vai ver que Satanás opera sinais e milagres. Ele opera sim, sinais e milagres. Opa! Sim, Senhor. Através do ser humano, os quais ele domina. Eu vi coisas terríveis nesses lugares que eu mencionei que eu fui. Certo? Uhum. Ele opera. Pessoas são até curadas. Sim, Senhor. Ele opera sinais, milagres, através de pessoas que ele domina. Eu já mencionei aqui, saiu uma vez no Facebook, faz anos atrás. Um homem, lá no norte do Brasil, não vou dizer a cidade, ele tem uma igreja de Satanás. E ele se diz o Papa da igreja de Satanás no Brasil. Né? Ele faz milagres? Sim, Senhor. Ele opera sinais, prodígios, milagres? Sim, Senhor. É um ser humano, os quais ele domina. E aí, ele põe um demônio para operar através daquele ser humano. E você passa a crer. Não se deixe enganar. Leia a Bíblia. Aqui eu termino. Leia a Bíblia. Analise bem. Analise bem. E tire a sua conclusão. Vai continuar crendo?
Pense bem. É um assunto polêmico, sem dúvida. Mas eu gostaria que esses grandes homens que querem provar que existe extras terrestres além da Terra, é a palavra, prove para mim na Bíblia, não no seu livro, não na sua pesquisa humana. Eu quero que você faça uma pesquisa espiritual. Pense. Pense. O fim está aí. Está acabando.